Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a todos, mais uma vez aqui conosco. Dessa vez a gente vai tentar ser bastante breve, né, para não ficar tão cansativo como foi da nossa última aula, ok? Nós vamos conversar um pouquinho sobre os momentos autoavaliativos do PIMAC, especificamente a autoavaliação. Se a gente falar em autoavaliação, em momento autoavaliativo, a gente tem que retomar um pouquinho a uma reflexão sobre o que é avaliação. Como que é entendida a avaliação? A gente sabe que a avaliação, ela requer, toda vez que a gente fala em avaliação, a gente já pressupõe um plano de intervenção. Não é possível você pensar em avaliação sem pensar que você vai ter que fazer uma intervenção em mudar, né, em toda uma proposta de mudança em relação ao seu cotidiano, à sua realidade. Senão, não teria por que a gente fazer avaliação. Mas a avaliação, ela está associada a uma ideia negativa, né, de uma punição, um constrangimento, principalmente quando a gente não consegue alcançar as metas que foram estabelecidas. Mas aí o PIMAC, ele vem para mudar exatamente esse conceito, né? O PIMAC, ele quer estabelecer uma estratégia permanente para a tomada de decisão e uma ação central para a melhoria da qualidade das ações. Então, ele quer fazer com que essa estratégia de mudança, ela tenha por base a reflexão de todo um coletivo, de toda a equipe, os atores envolvidos. Por isso eu coloquei essa ideia da árvorezinha, onde, né, a ideia, a atitude, a ação que vai ser tomada, ela tem por base todas as experiências, todos os conceitos e conhecimento, né, compartilhado. Para a gente falar em avaliação, a gente não pode deixar de comentar sobre o ciclo da melhoria da qualidade, o PDCA. O PDCA, ele vem sido trabalhado há muitos anos, desde a década de 20, foi aprimorado na década de 50, mas ele se refere a um ciclo contínuo, né, com vistas à qualidade. O ciclo da qualidade, o PDCA, ele é formado por 4 etapas. A primeira etapa se refere ao planejamento. Planejar. Planejar é reconhecer as dimensões positivas e problemáticas do trabalho da gestão e das equipes. É construir planos de ação contemplando os problemas mais importantes para o grupo. Quando a gente traz o ciclo do PDCA para o PIMAC, a gente identifica que, na primeira etapa do PIMAC, né, o trabalho, a primeira etapa do PIMAC, que é a autoavaliação, aqui no caso. Que é reconhecer, valorizar as nossas potencialidades dentro da equipe, reconhecer os problemas, estabelecer um plano de ação para esse problema através da elaboração da matriz de intervenção. Né? A segunda etapa do nosso PDCA é o do fazer, executar. Ele consiste em realizar ações de intervenções que foram planejadas. Então, tudo aquilo que foi elaborado dentro de um plano, nessa etapa do do, você vai ter que executar esse plano. Então, a gente pode imaginar que não é uma etapa muito rápida, ela consiste em todo um processo de execução, de aplicação. Tem um cronograma, tem os responsáveis pela ação, né? Tem todas as estratégias, todas as ações, todas as atividades que serão desenvolvidas para a gente alcançar as metas. A terceira etapa do PDCA é o cheque. Cheque, checar, verificar. Verificar se todas as metas que a gente traçou no plano de intervenção, eles foram alcançados. Se os esforços implicados no nível local, se eles realmente provocaram transformações esperadas. Se isso não ocorreu, é nesse momento que a gente vai implicar em novas prioridades, em novas negociações, em novos planos. Né? E a última etapa do PDCA, do ciclo da qualidade, é action, agir. Nesse momento, a gente vai realizar as ações propostas a partir das novas prioridades e negociações. Então, nesse momento, o ciclo fecha. O ciclo fecha, mas é um ciclo contínuo da qualidade. Quer dizer que tudo aquilo que a gente não conseguiu fechar nas metas, né, nós temos esse novo momento, reavaliando nossas metas, estabelecendo novos planos de prioridade, né? E a gente recomeça o ciclo novamente, partindo da primeira etapa,
do planejar, né, elaborando novos planos, executando esses planos e assim por diante. Até novamente o ciclo fechar com a action, né, com a última etapa do ciclo. E aí ele recomeça novamente. Lembrando, então, que o planejamento e intervenções são duas etapas importantes para a reflexão da nossa autoavaliação. Nesse momento, os atores envolvidos nesse processo devem estar permanentemente atentos às transformações que ocorrem no contexto e que se dão os esforços de mudanças, sujeitos envolvidos, relações de poder, situações de saúde, entre outros, pois muitas vezes implica em novas prioridades e negociações. Então, é aquela etapa, né, justamente que o ciclo do PDCA propõe, né? Lembramos também que, nesse momento, devem ser construídos de forma democrática e pactuada entre gestores, coordenadores, equipes, profissionais de equipes e até mesmo participando da comunidade também. A gente não pode esquecer que é o principal interessado nesse processo, né? Pois possuem maior alinhamento com as necessidades e realidades locais. Então, a gente tem que localizar, nós vimos na aula passada, na última web aula, que a autoavaliação, ela compõe as fases do PMAC, né? Ela faz parte do eixo estratégico transversal de desenvolvimento. Então, a gente conversou sobre as fases, falamos até um pouquinho sobre a autoavaliação, mas ela é um dos elementos, tá, do desenvolvimento do conjunto de ações para a qualificação da atenção básica. Então, a gente vai entender que a autoavaliação, ela é a primeira etapa do processo, né? E nós temos que lembrar que a avaliação, ela tem centro da certificação final. Então, não pode ser esquecida e ela tem que ser inserida no sistema. A autoavaliação também, ela foi proposta pelo Ministério da Saúde, que o gestor, ele pode adotar qualquer instrumento, mas o Ministério disponibiliza o AMAC, né, que é um instrumento já pronto para acompanhar, para conduzir, vamos dizer, as reflexões das equipes em relação aos processos de trabalho da equipe, da gestão, né, e de todo o processo, né. Falando em autoavaliação, a gente vai lembrar que os momentos autorreflexivos, né, da autoavaliação, ela contém 5 momentos importantes. O primeiro é a sensibilização e apresentação dos processos autoavaliativos aos gestores coordenadores. Nesse momento é importante, quando o gestor ele assume que ele vai aderir ao programa, ele vai apoiar suas equipes, né, na execução do PMAC, ele tem que estar lembrado, tem que estar disposto, né, e apoiar as equipes que tentam para realizar o PMAC. Eles vão ter que disponibilizar em suas áreas de trabalho, né, momentos de reflexão compartilhada entre todos os atores que fazem parte dessa equipe, juntamente com a comunidade. Então, é uma responsabilidade do gestor, como a gente viu na aula passada, a disponibilidade de tempo para que as suas equipes possam, em reuniões compartilhadas, discutir todo o processo do PMAC. O segundo momento é a sensibilização dos gestores, dos coordenadores, dos profissionais, juntamente com suas equipes. Aqui a gente tentou localizar, dentro do processo do PMAC, né, a autoavaliação. A autoavaliação, ela é uma das ações para a qualificação da atenção básica. Ela compõe o eixo estratégico transversal de desenvolvimento. A autoavaliação, a gente viu que é o primeiro processo, né, da melhoria da qualidade, da melhoria da qualidade dos serviços, né? Então, esse processo, na autoavaliação, ele busca potencializar praticamente todas as outras fases do PMAC. A primeira fase do processo, na autoavaliação, você já vai identificando, através da autorreflexão, né, os problemas que a equipe tem enfrentado, as dificuldades. Com base nessas reflexões e com base no monitoramento, no acompanhamento da matriz de intervenção,
as equipes já vão sanando esses problemas, principalmente aqueles que ela tem governabilidade. Isso quer dizer que, a partir da autoavaliação, ela pode potencializar praticamente todas as outras fases do PMAC. A autoavaliação, quando ela tem essa preocupação de ser bem organizada, de ser consistente, né, de ser responsável realmente em atingir as suas metas, né, ela vai ter um efeito de transformação. Ela vai praticamente potencializar todas as outras etapas do processo. Né? A gente vai observar que o apoio institucional vai ser fortalecido, a educação permanente vai ser fortalecida, a horizontal. Enquanto isso, todo esse processo vai se fortalecendo, a autoavaliação ela vai direcionando e apontando os ajustes que a equipe tem que fazer até para que na fase da avaliação externa, o avaliador já possa encontrar praticamente a equipe organizada. Então, de alguma forma, ela tem esse papel, né, com a reflexão, ela tem o papel de indutor da organização dos serviços, da organização do trabalho, das equipes, inclusive da gestão municipal. Ok? Então, retomando, a gente vai falar sobre os momentos autoavaliativos do PMAC. O primeiro momento é a sensibilização e apresentação dos processos autoavaliativos ao gestor e coordenadores das equipes de atenção básica do município. É nesse momento, quando o gestor ele faz adesão ao PMAC, ao programa, quer dizer que ele está disposto, né, a investir nas suas equipes para que essas equipes se qualifiquem e a toda a sua capacidade, né, de melhoria da qualidade do seu trabalho. Uma coisa importante é lembrar que nesse momento de adesão, o gestor ele tem que estar ciente que algumas coisas ele vai ter que, assim, de alguma forma, apoiar suas equipes, principalmente na questão de garantir que essas equipes tenham espaços de discussão dentro da sua agenda de trabalho para a elaboração, para a construção de todo o processo do PMAC, que exige muitos espaços integrados, participativos da equipe, ok? O segundo momento é a sensibilização dos gestores e coordenadores, profissionais das equipes, né, na definição do instrumento que vai ser preenchido, o instrumento orientador da autoavaliação, né, que nada mais é que o AMAC. O AMAC é um instrumento que o Ministério já disponibilizou para conduzir a autorreflexão das equipes. Se o município tiver um outro instrumento que ele utiliza para esse momento autorreflexivo de autoavaliação, ele pode utilizar. Só que, quando o avaliador externo chegar, ele vai ter que apresentar não só o instrumento preenchido, quanto a matriz de intervenção. Ok? Então, é importante, tá? E até mesmo utilizar o AMAC, porque ele já tem inúmeras vantagens em relação a qualquer outro instrumento. Ok? Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O terceiro momento é a discussão dos desafios e ações para o enfrentamento dos problemas com a participação de todos os atores envolvidos. Nada mais é que o preenchimento, a discussão, né, o colegiado, vamos dizer, de debate em relação ao enfrentamento dos problemas. É nesse momento que realmente a equipe vai sentar e vai refletir sobre o seu trabalho, sobre a sua organização, sobre todo o seu cenário dentro da atenção primária. Né? Então, nesse momento, o município pode utilizar o próprio AMAC que o Ministério da Saúde disponibilizou como o orientador da autorreflexão. O quarto momento é o momento da elaboração da matriz de intervenção e construção dos planos estratégicos de intervenção. Esse quarto momento, ele é importante e vinculado diretamente à autoavaliação. Por quê? Se a autoavaliação foi executada, né, foi construída, houve todo esse processo de reflexão, de construção, de discussão, mas se ela não construiu a matriz de intervenção, a autoavaliação ela não será validada. Então, de alguma forma, ela está diretamente relacionada com
né, a submissão, vamos dizer, da matriz de intervenção ao sistema, ok? E por último momento, o momento 5, a avaliação dos resultados alcançados diante das intervenções implantadas no município. Lembra lá do momento do PDCA, a terceira etapa, que é o cheque? É exatamente aqui nesse momento que a gente vai checar se os que a gente estabeleceu como meta foram alcançados. Vantagens da autoavaliação. Primeiro que o sistema auxilia o registro das informações, tá? Ele já está disponibilizado no você abrir e marcar o que é que você quer, qual é a autoavaliação nesse momento que você quer fazer. Então, está tudo lá, é só selecionar o que você quer, né? Segundo, disponibiliza os relatórios de autoavaliação, que vai apresentar todos os relatórios para você, como você desejar, ou o gestor também, como desejar, por equipe ou pelo total do município. E aí facilita o acompanhamento, né, de todas as planilhas que você tem em relação à matriz de intervenção também, né? Então, todos os itens que você definiu, a média, a nota, estabelece para você, para você estar acompanhando mensalmente ou como queira, né? E aí o instrumento do AMAC, que é ofertado pelo Ministério da Saúde, ele não é obrigatório. Como eu já coloquei, cada equipe ou cada gestor pode definir o que é mais adequado à sua realidade, lembrando das nossas vantagens do AMAC, né? E lembrando que o AMAC, uma vez que a equipe respondeu o AMAC, ele tem que ser inserido no online e respondido também à matriz de intervenção. Caso isso não ocorra, se por acaso o site estiver em manutenção, a equipe não conseguir entrar no sistema, já providencia o AMAC impresso, né, distribua cada um para a sua equipe de avaliação, né, de autoavaliação, para que as equipes vão adiantando esse processo, ok? Essa aqui é o quadro que apresenta a estrutura do instrumento do AMAC. Essa é a mesma estrutura utilizada tanto para a atenção primária, que é a saúde da família, a saúde bucal e para o NASF. São as mesmas unidades de análise, né? As mesmas dimensões, que são 4 dimensões, e as subdimensões. Então, essa é a estrutura que será avaliada, o bloco de padrões, né, de padrões de qualidade que serão avaliados, né, para cada subdimensão, são os mesmos que serão avaliados em todas as unidades de análise, ok? São 14 subdimensões, e dentro de cada subdimensão, dessa que estou me referindo, aqui você vai encontrar um conjunto, né, de padrões de qualidade. Essa é o modelo da matriz de intervenção. A matriz de intervenção, ela está apresentada dessa forma no em formato físico, quando você imprime ele. E os itens apresentados no sistema online praticamente são os mesmos. Tá? Então, aqui a descrição do padrão, que quando você entra na avaliação, a descrição do padrão já está descrito lá. Você vai fazer a avaliação, identificar e dar a nota que a equipe definiu para aquele padrão. Padrão é o item que você está avaliando, ok? Então, para cada padrão, a matriz de intervenção, para cada padrão que você tiver considerado como ponto de estrangulamento, como um problema para a equipe, né? A equipe não consegue realizar, não consegue desenvolver, então você traça a matriz de intervenção para esse padrão. Então, o padrão, a matriz de intervenção é para cada padrão levantado. Isso não quer dizer que você vai ter que fazer para todos os padrões que tiverem problema. Não. Vocês vão priorizar aqueles padrões que forem mais relevantes para a sua equipe, considerando a governabilidade da equipe mediante esse padrão. Então, não queira você solucionar um padrão relacionado à gestão, né? Por exemplo, a equipe não tem uma sala, alguma estrutura física, né? Algum problema de estrutura física. Não é uma coisa que a equipe mudar, mas a equipe pode negociação e estabelecer também uma negociação para isso aí.
Lembrando que quando você prioriza, você tem que estabelecer o que é da governabilidade da equipe. Que vai ser mais fácil para resolver, lógico, né? Só retomando aqui um pouquinho, nós temos que lembrar que o AMAC, o nosso instrumento de autoavaliação, né, para melhoria do acesso da qualidade, é um instrumento de planejamento. Né? E a gente vai encontrá-lo dentro do portal do Departamento de Atenção Básica. Olha só, onde é acesso? No dali.saude.gov.br, portal Dali. Tá? Aqui. Ou então, na página do e-gestor. Não sei se vocês estão lembrados, na aula passada, na apresentação da aula passada, eu coloquei uma página bem grande com a entrada para o e-gestor, tá? Onde você vai identificar lá, na página do e-gestor, você já entra direto com o seu acesso restrito. Mas essa página aqui, o AMAC, né, essa é uma página de domínio público, não precisa de senhas. Tá? Qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa não precisa ter senha de nada. Tá? Então, você vai acessar os tutoriais ou os instrumentos, né? Os instrumentos do AMAC nesse link, ok? Aqui, AMAC. Vamos para frente. Clicando no AMAC, ele apresenta aqui, a gente clica em cima da pastinha AMAC, do terceiro ciclo, ele apresenta os três instrumentos, o AMAC CEL, AMAC NASF e o AMAC da Atenção Básica e Saúde Bucal, que se refere à saúde da família, ok? Bom, essa página que eu mostrei no slide anterior é de domínio público, mas quando a equipe for lançar no sistema online, tá? Ele vai precisar, as respostas da sua autoavaliação, ele vai precisar de uma senha de acesso, porque o acesso já é restrito. Para isso, nós vamos precisar, tá? Acessar a página do AMAC via senha do gestor ou senha de cada profissional, dependendo da permissão que o sistema ou que o gestor cadastrou o profissional. Tá. Quando a gente se refere ao responsável de equipe, tá? Esse responsável de equipe, anteriormente, deve ter sido cadastrado com permissão para preencher a autoavaliação, para visualizar o relatório da sua equipe. Ele não tem condições, não tem acesso a relatórios de outras equipes, tá? E ele construir a matriz de intervenção. Então, ele é o responsável. Normalmente, para a equipe da atenção básica, é o médico ou enfermeiro. Para a equipe de saúde bucal, tem que ser o cirurgião. Cada profissional responsável pela sua equipe a qual pertence. Né? O gestor municipal, com a assessor, ele vai poder preencher a autoavaliação, principalmente aqueles padrões relacionados à gestão municipal. Ele vai visualizar o consolidado de todas as equipes do município, construir a matriz de intervenção e baixar a autoavaliação completa de todas as equipes do seu município. Outras permissões é dada ao gestor estadual e ao gestor federal. Então, gente, com a senha do gestor ou do profissional responsável pela equipe, nós teremos acesso, tá, a essa página. Na verdade, aqui, quando ela já está, ela foi atualizada e agora ela sai com a entrelinha do e-gestor, tá? Mas a página é a mesma, você vai ver todas as etapas da realização, desenvolvimento, tá? Então, você vai entrar em desenvolvimento, ok? Para isso aqui, você acessou o acesso restrito dentro da página do e-gestor, ou então no próprio sistema, quando você entra naquela página principal do PIBMAC, está lá, acesso a sistemas, ok? Então, é muito simples, todo gestor, se não souber, pode ao escritório regional orientação de como acessar, que nós já falamos a respeito da senha na aula passada. Então, acessando a parte de desenvolvimento, você vai conhecer o novo AMAC. O novo AMAC, tá? Hoje ele está em manutenção, a gente não tem como entrar ou lançar qualquer informação a respeito online ainda no sistema.
Mas enquanto a gente aguarda essa manutenção que o Ministério está passando, as equipes já podem ir discutindo e preenchendo esse AMAC inversa pelo fluxo, tá? E também construindo a matriz de intervenção. Porque depois de tudo gerado, é só lançar no sistema online. A gente também usa os tutoriais, né? São arquivos que nos orientam o preenchimento da missão, quanto dos processos de avaliação e como utilizar ou acessar o acesso via online, ok? A gente vai conseguir acessar os tutoriais, tá? Ou embaixo dessa página aqui, no rodapé dela, tem acesso ao sistema, PIMAC e AMAC. O AMAC, ao final dela, vai apresentar os tutoriais, que são artigos que explicam como acessar o sistema online e como preencher a matriz de intervenção, como preencher a autoavaliação, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas hoje. Eu não posso entrar no mérito de cada item, de cada dimensão, de cada subdimensão, porque senão vai ficar muito cansativo, como aconteceu no nosso último encontro, né? Ficou muito cansativo, eu sei que teve gente que quase não aguentou me ouvir falar, né? Então, acessando o AMAC com o perfil do gestor, tá? Ou com o perfil do profissional responsável pela equipe, aí ele vai apresentar aqui para nós, olha só, gestor municipal ou técnico responsável, ele vai dar as opções aqui, ó, tá? Então, você vai selecionar, tem uma bolinha que você vai marcar dentro dessa bolinha, tá? Ele está mandando aqui selecionar. A gente tem que prestar muita atenção, porque esse sisteminha, embora ele pareça um pouquinho complicado, ele é autoinformativo. Então, é só prestar atenção nos itens que ele está pedindo, o que ele está orientando e selecionar. Aqui para nós ele coloca gestor municipal, o slide ficou muito ruim, mas aqui tem uma bolinha onde você clica em cima da bolinha, ou gestor ou técnico. E aí você seleciona e entra. Ok? Entrou na página, tá, com a sua senha, isso quer dizer que nessa altura do campeonato você já tem uma senha responsável, ou como responsável pela equipe, ou como gestor, responsável como gestor, ok? Entrando na primeira página, a gente vai encontrar as unidades a serem avaliadas. Então, aqui, ele tem permissão para gestão da equipe de atenção básica, de equipe de saúde bucal e o NASF. Se você é o técnico responsável pela equipe de atenção básica, você vai selecionar uma aqui, que é a sua, né, e vai para o próximo. Até porque, se você é da saúde bucal, é o responsável pela saúde bucal, provavelmente vai aparecer só da saúde bucal para você selecionar, ok? Essa aqui, nós entramos com uma senha do gestor municipal, então, para o gestor, ele pode acompanhar as 3 unidades de análise, ok? Aí, quando você vai para o próximo slide, você selecionou aquele que você vai preencher. Eu quero chamar a atenção que nós estamos aqui na página, tá? Do AMAC, e nós temos aqui um menuzinho aqui em cima, ó, autoavaliação, minhas autoavaliações, matriz de intervenção e os relatórios. Então, essa página do gestor, ele dá isso aqui, tá? Para o técnico responsável pela equipe de unidade a ser avaliada, ele vai apresentar a autoavaliação, as minhas autoavaliações, a matriz de intervenção e também os relatórios. Mas é claro que só daquela unidade do qual ele tem permissão para entrar, ok? Então, o próximo slide, você já selecionou a sua dimensão, né, a sua unidade, e aqui eu chamo a atenção novamente para o menu aqui em cima. Nós estamos fazendo a autoavaliação, você selecionou a sua unidade de avaliação, sua unidade de análise, aí você vai selecionar a dimensão que você vai fazer a avaliação nesse momento. Tá? Vocês lembram da estrutura do instrumento do AMAC? O instrumento ele apresenta as dimensões e subdimensões. Então, com base naquela estrutura, nós vamos selecionar a primeira dimensão, tá? Gestão municipal, é essa a primeira dimensão, e selecionou aqui e clica no próximo, certo? Olha só como é só clicar aqui é aberto, tá?
Então, você clica nele e vai para o próximo slide. No próximo slide, você vai selecionar a primeira subdimensão que você vai avaliar nesse momento. Tá? Então, você vai ter que fazer isso com a primeira. Depois que preencher toda a primeira, você vai para a segunda. E ele vai ticando para você depois. Ele te apresenta o relatório em que parte, em que fase que você está e no qual você parou. Tá? Lembrando que é um processo que talvez você não consiga terminar ele no mesmo dia. Ok? Então, para digitar, você tem que ir cuidadosamente, com atenção. Uma vez digitado e submetido o relatório de autoavaliação, você não tem como mais trocar. Então, assim, a gente teve alguns municípios que tiveram uma experiência até assim que não foi muito legal. Eu só estou colocando em função de que sirva de exemplo para a gente ficar bastante atento. Por exemplo, um coordenador tinha 2 ou 3 equipes para digitar, com o material das equipes que foram preenchidas na unidade. Então, como o computador que tinha acesso à internet era só lá na Secretaria Municipal, quando ele foi digitar, ele trocou o nome das unidades em relação às respostas que tinham sido discutidas pela equipe. Resultado disso, a gente não conseguiu, mobilizamos o Ministério da Saúde para tentar liberar o sistema, para limpar o sistema, para a gente fazer novas inserção dos dados. Não foi possível. Quer dizer que aquela equipe vai ficar com os dados da outra equipe do município. Tá? Então tem que ter bastante atenção, principalmente o gestor. Nessa situação a gente não sabia disso também, né? Mas é uma coisa que o Ministério da Saúde não nos apresentou solução. Ok? Uma vez selecionada a subdimensão que você vai avaliar, tá? Selecionou, você vai para o próximo. Clica no próximo, tá? E olha o que ele abriu para nós aqui, tá? Aqui estão todas as dimensões, as subdimensões de cada uma das dimensões. Ó, 4 subdimensão da dimensão gestão municipal, 3 subdimensão da gestão da atenção básica, aqui da unidade básica de saúde. Eu não coloquei todos porque não coube, tá? Ok. Aqui não coube todos, ele é mais compridinho até porque o slide é pequeno e não dá para apresentar toda a página que a tela do computador nos mostra. Ok? Então você vai ter que rolar com o cursorzinho, fazer o rolamento da tela, porque é uma tela maior, que na verdade são 14 subdimensões, lembra? Nós temos 14 subdimensões e temos 4 dimensões. Então, imagina que a tela, a gente pode olhar lá na estrutura, são os mesmos itens que estão na estrutura do instrumento. Então, aí a gente está selecionando aqui um exemplo. Nós estamos aqui, ó. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção que nós entramos em autoavaliação e estamos fazendo minhas autoavaliações. Quer dizer, a da equipe que eu estou cadastrada como responsável. Nesse exemplo aqui, você vai ter que clicar no primeiro item, selecionar aqui a canetinha que você vai preencher o formulário online, tá? Para cada um, preencheu, vai salvar, submeter e vai para o próximo, tá? Então, nós vamos ver o próximo. Ele pegou um exemplo, como se já tivesse preenchido quase todos, né, praticamente todos, e foi lá para estrutura e equipamentos. Então, o próximo slide é como se a gente estivesse clicando aqui, tá? Para analisar, para fazer a autoavaliação em relação à unidade básica de saúde, o item H que se refere a infraestrutura e equipamentos. Clicando nele, tá? Você seleciona aqui que você vai preencher, né? Clica nele e ele vai abrir, tá? Todos os padrões que serão avaliados nesse item que é a subdimensão infraestrutura e equipamentos. Aqui são só partes da autoavaliação, porque se eu fosse ler tudo com vocês, a gente ia gastar aqui uns 3 dias ou uma semana para ler todo o material pausadamente, discutir sobre cada um deles e como preenchê-los, tá? Então, essa nossa apresentação, ele só te orienta como preencher. Aí, o que você vai fazer? Abriu a subdimensão infraestrutura e equipamentos, você vai levantar aqui o primeiro item, olha só, 3.2. Esse padrão se refere à unidade básica de saúde se ela dispõe de consultórios com infraestrutura e equipamentos básicos que permitem o atendimento individual dos usuários com garantia de privacidade visual e auditiva.
Você clica nele, ele vai abrir, tá? Com um monte de quadrinho e as notas de 0 a 10. Então, você vai verificar quando você discutiu com a sua equipe, o que a equipe, a que consenso a equipe chegou para respostas? Todo mundo considera que sim, que tem, né, com todas aquelas especificidades que ele vai dar? Se todo mundo concorda com aquelas especificidades, que a explicação do padrão, vocês lembram que lá no instrumento impresso, ele tem o nome do padrão, tipo esse 3.2, e depois ele tem a explicação desse padrão, né? Porque ele exige que para você considerar que a unidade tem e que você vai dar 10 para ela, ela tem os padrões de referência que ela está exigindo, ok? Então, lembrando no instrumento anterior, nas nossas discussões, cada padrão ele dá as especificações e ele tem os valores por dispor de padrões, os padrões estratégicos, ou os padrões essenciais, ou se for gerais, ou os obrigatórios, né? Então, cada padrão, ele tem pesos, tá? Então, independente da nota que a equipe der, esses padrões, ao final, ele vai ter um peso para a própria equipe, ok? Mas eu quero lembrar também que, independente do que a equipe decidir, o Ministério da Saúde, ele não analisa, ele não considera para a nota final, tá? Se a equipe vai se dar 1, 0 ou 2 na autoavaliação. Por exemplo, nesse padrão aqui que você está analisando. Ah, mas as nossas consultórios são todos com meia parede. Não tem privacidade auditiva. E o que nós vamos dar? Ah, não, vamos dar só 2. Entre 0 e 10, a equipe acha que aquilo vale 2. O Ministério da Saúde, para ele não interessa, ele não vai analisar o conteúdo de cada um dos conceitos que a equipe se deu. Para avaliação, para autoavaliação, o que interessa é a equipe realizar a autoavaliação. Se ela realizar, inserir e submeter a matriz de intervenção ou apresentar essa matriz no momento da autoavaliação, ele já vai garantir os 10% da nota final na certificação das equipes, ok? Então, assim, a autoavaliação, ela é uma reflexão, é para a equipe refletir, tá? E buscar estratégias de resolução dos problemas. É claro que um problema tipo esse aqui, não tem como a própria equipe resolver, né? Mas tem como a equipe apresentar, negociar com o gestor e encaminhar para a gestão possíveis propostas, vamos dizer assim, de intervenção. Se a equipe não puder resolver e a gestão no momento também não puder, pelo menos não é uma questão da governabilidade da equipe, ok? Então, assim, a equipe tem que priorizar, geralmente, os padrões dos quais ela pode intervir, ok? Mas nada impede da equipe apresentar esse problema ao gestor e buscar negociar com o gestor intervenções, ok? Então, a partir de que você respondeu essa questão, aqui do ladinho dela, o slide foi cortado, eu não sei como tirar essa barrinha, tem um pontinho aqui, ó, ticado, tá? Então, se foi ticado, você vai ticando à medida que você vai preenchendo, ok? Aí você salva, respondeu todos, salva, e depois que estiverem todos respondidos, você submete. A partir do momento que você submeteu a sua avaliação dessa subdimensão, você não tem como mais corrigir, ok? Então, submeteu, vamos à frente. O mesmo procedimento que eu dei como exemplo aqui, o primeiro item, você vai utilizar para avaliar todos os outros padrões. Ó, dentro dessa letra H, nós temos aqui 7 padrões, né? Ele começou no 2, mas deve estar na página anterior o outro. É porque aqui não cabia todos os padrões, ok? Bom, essa página aqui, ó, ele está querendo apresentar que, olha só, aqui em cima no menu, autoavaliação, minhas autoavaliações, matriz de intervenção e relatórios. Na verdade, ele entrou em autoavaliação e está em minhas autoavaliações. Pelo que ele mostrou aqui, ele já respondeu, ó, está verdinho. Se está verdinho, tá, ele já respondeu
a letra H, a letra I, que é insumos imunobiológicos. Ele já respondeu os programas de saúde na escola, respondeu a organização do processo de trabalho, mas ele deixou aqui em branco, em vermelho, a participação, controle social e satisfação do usuário. Quer dizer que ele ainda não respondeu esse item. Praticamente todos os outros já estão verdes, quer dizer que já estão respondidos, tá? Então, assim, você vai fazendo um a um, e aí, pelo visto, ele não vai se importar ou se preocupar com a ordem dos fatores aqui, tá? Tanto faz você deixar um para o final ou não. Porque, na verdade, a equipe pode se adiantar e discutir uma temática hoje, discutir a gestão, discutir o processo de trabalho e deixar para o final a questão da infraestrutura, por exemplo, né? Então, vai depender da equipe, do tempo que ela tiver, da disponibilidade da equipe. Aqui, a gente deixou isso aqui como exemplo, tá? Nós entramos aqui na letra N, que é participação, controle social e satisfação do usuário, tá? São os itens, né, da subdimensão educação permanente, processo de trabalho e atenção integral à saúde. Nesse item, a gente observa o seguinte. Quando você clica em cima dele aqui, ó, ele abre e a explicação que eu havia relatado, a explicação do padrão está aqui abaixo. Se vocês olharem no nosso instrumento escrito, ele tem dentro do quadrinho o padrão, né? E a explicação do padrão abaixo. É a mesma coisa, só a apresentação que muda um pouquinho, até porque aqui está online, é mais prático, mais fácil de manusear. Dependendo de cada padrão, a equipe vai decidir, tá, qual a nota vai dar de 0 a 10 relacionada a esse padrão. A equipe de atenção básica participa de ações de identificação e enfrentamento dos problemas de maior expressão local. Isso aqui é consensuado, gente. Todos os padrões ele tem que ser discutido. Porque, por exemplo, um profissional acha que faz, o outro acha que não. Ah, mas como não faz? A gente faz isso quando a gente participa, né, das discussões com a comunidade, quando a gente participa das reuniões com o presidente de bairro, a gente discute os problemas do bairro. Então, de alguma forma, a gente tem que discutir para pactuar o entendimento em relação a cada padrão, ok? Até o entendimento da explicação do padrão. Tá? Então, aí, eu quero lembrar que essa nota estabelecida aqui é uma nota consensuada. É construída com a participação de todos os técnicos, os atores envolvidos, inclusive com a participação da comunidade. Então, Tico definiu, é só clicar em cima dele, tá? E submeter depois a resposta. Respondeu a primeira, clicou, respondeu a segunda, clicou, e depois você salva e submete a resposta. Aqui. Nesse quadrinho aqui, da matriz de intervenção. Lembra, nós vamos falar agora um pouquinho da matriz de intervenção? Você vai entrar, clicar aqui em cima, matriz de intervenção, tá? Aí, qual que é a opção desejada? Visualizar ou preencher. Se você só quer olhar, clica nela e abre, que você vai ver o que você já fez, que você já submeteu. Se não, você quer preencher, você clica e em preencher, no quadrinho preencher, ele vai aparecer o tiquezinho aqui em cima e entrar no próximo. Clica no próximo. Clicou, tá, na matriz, ela abre. Inserção de matriz, matriz de intervenção. Olha só, descrição do padrão. Ele clicou aqui em cima desse padrão. A unidade básica de saúde, considerando sua infraestrutura física e equipamentos, está adequada para o desenvolvimento de ações? Parece que essa equipe aqui selecionou esse item como um problema, tá? Então, selecionou ele, você vai preencher a matriz. Role lateralmente, ele apresenta aqui no cantinho, na lateral, tá? O cursorzinho você vai rolar para ver toda a tabela com todos os itens. É aquele modelinho que está disponibilizado lá no material impresso, tá? Então, se o problema, a unidade de saúde, considerando a infraestrutura física e equipamentos, está adequada para o desenvolvimento das ações, a equipe achou que ela não está. Primeiro, porque ela não tem uma estrutura adequada, digamos que ela não tenha rampa de acesso para cadeirantes, pessoas para deficiente físico.
Então, ela não está adequada. Se ela não está adequada, não está para cadeira, para acesso de deficiente, mas ela está adequada, por exemplo, em relação aos outros itens que a explicação do padrão exige. Então, você vai selecionar a estratégia para alcançar os objetivos e metas. Tá. Descrição da situação problema. Aí você vai descrever aqui por que isso é um problema. Esse é o padrão. O problema por quê? Porque digamos que ele não está adequado para acesso a cadeirante. Qual que é o objetivo da meta? Então, você vai estabelecer um objetivo, adequar a estrutura física para receber, para melhorar o acesso, né, da pessoa portadora de deficiência. E aí, para esse objetivo, tá, qual é a estratégia que a equipe pensa, tá, em desenvolver para alcançar esse objetivo? Então, aqui vocês vão traçar o que vocês pensam. Tá? Primeiro nós precisamos estabelecer uma reunião com o gestor para negociar com o gestor. Então, estabelece a reunião. Atividades a serem desenvolvidas, tal. Isso aqui é só o detalhamento do que você quer estabelecer que você estabeleceu como problema e que vocês buscam sanar. É claro que todo mundo participando, mais ideias vocês vão ter, né? E mais fácil vocês vão conseguir equiparar adequar essa situação. Nesse caso aqui desse padrão, desse exemplo que eu estou dando, a gente sabe que não é da nossa governabilidade. Mas, no entanto, tem 1001 outros problemas dos quais a gente pode intervir tranquilamente. Principalmente aqueles voltados para o processo de trabalho da equipe, do qual a gente tem governabilidade e do qual as mudanças e as transformações ofertadas nesse problema, ele dá um grande impacto. Né? Porque da nossa governabilidade depende da gente, né? Do próprio técnico ali no local de trabalho. Aqui a gente apresenta a matriz de intervenção. Também, a partir do momento que você fez a sua autoavaliação, fez as minhas autoavaliações, levantou, você vai observar que todos os padrões da subdimensão, implantação e implementação da atenção básica no município, olha só, nesse exemplo aqui, ó, o primeiro padrão, tá? O município foi classificado como muito satisfatório, tá? Então, se ele é muito satisfatório, eu não consigo enxergar aqui. Tá. Aí ele coloca muito satisfatório. Qual que é a ação? Preencher ou não preencher a matriz de intervenção? O que vai acontecer? Essa planilhinha aqui, você monitora e você acompanha. É um relatório que você pode acompanhar qual é o padrão que a sua equipe apresenta como o maior problema. Se é muito satisfatório, não há, assim, o que você tem que fazer é monitorar para que ele continue sempre satisfatório. Ok? Então, quando for selecionar um padrão para poder fazer a matriz de intervenção, procure um padrão que está com uma classificação nada satisfatória. Né? Então, os que estão satisfatórios, a gente vai monitorar mês a mês para evitar que esses padrões percam a sua qualidade. Porque o nosso objetivo aqui é a melhoria contínua da qualidade. Se é contínua, a gente tem que estar monitorando, a gente tem que estar acompanhando todas as ações, né? Principalmente aqui nesse caso, ó, são as ações voltadas para a gestão municipal. Se é que há alguma coisa que a gente possa intervir para melhorar, é o que a gente vai buscar fazer, ok? Então, o próprio sistema, ele já apresenta para você, ele te aponta, né, qual é o padrão que a gente precisa intervir. Da mesma forma, ele apresenta para o gestor municipal. Então, ele vai dizer qual é o padrão que o gestor precisa de uma intervenção imediata. Da mesma forma, ele apresenta por equipe. Tá? Então, na hora de fazer a matriz de intervenção, a gente vai selecionar um padrão que tiver uma classificação nada satisfatória. E os que estiverem muito satisfatório, né, a gente vai estar acompanhando para garantir que ele não perca, né, a sua qualidade. Pronto. Voltando aqui na matriz de intervenção, ele apresenta aqui os mesmos itens na hora de digitar. Né? Ele apresenta os mesmos itens para você inserir aqui
um novo valor da matriz. Tá? Então, ele vai solicitar que você, em vez de colocar aqui, coloque aqui, até mais fácil. Depois você vai inserir, ok? Porque é o seguinte, cada item que você, cada padrão que você identificou como não satisfatório, você vai clicar em cima dele e vai selecionar ele para... Não, aqui. Bom, você vai selecionar para você fazer a matriz e aplicar todo aquele processo, estabelecer as estratégias, o cronograma de ação, o técnico responsável, o prazo, quais os recursos que você precisa. Não. Mas tudo bem. Então, aqui é a forma de você lançar, ok? Lembrando que você vai inserir cada matriz. Para cada padrão, ela vai apresentar numa linha com todo o projetinho dela de intervenção, ok? Então, eu lembro que não precisa você fazer para todos os padrões que estiverem insatisfatórios. Priorize aqueles que você puder, né, tiver maior governabilidade. E à medida que esses padrões forem se adequando, você passa só a acompanhá-los e já pega um outro padrão, faça uma nova matriz de intervenção, e à medida que você vai colocando, ele vai apresentando no seu relatóriozinho todas as matrizes que você inseriu. Por exemplo, aqui, ó, no dia 23, tá? Esse aqui pediu para visualizar. Esse slide ele apresenta a visualização da matriz de intervenção. Essa equipe aqui, ó, no dia 23 de fevereiro de 2016, ele entrou, tá, com uma matriz de intervenção para esse padrão. A gestão municipal de saúde desenvolve estratégias que garantam... Então, esse padrão aqui, tá, a equipe estabeleceu, olha só o exemplo, tá? Ela estabeleceu aqui alguns, na verdade ela não colocou, só mostrou como é que você preenche, tá? Como ele aparece. Então, cada dia que você faz isso para um único padrão, ele vai aparecendo para todos os padrões e depois você pode imprimir essa página e acompanhar esse padrão que você estabeleceu, a data dele, ó, dia 23, você estabeleceu uma estratégia. Se essa estratégia não deu certo, lá no PDCA ele diz para você checar. Checou, não estabeleceu as metas estabelecidas, não alcançou as metas, você reelabora o seu plano. Olha, essa intervenção não deu certo. Então, essa estratégia para alcançar os objetivos que a gente traçou, tá, não deu certo. Então, nós vamos reelaborar essa mesma, para esse mesmo padrão que a gente viu que ele foi muito mal, não teve nenhuma satisfação, não foi satisfatório os resultados dele, então a gente tem que reelaborar essa intervenção. Então, o que eu quero mostrar é que a matriz de intervenção, ela grava aqui todas as intervenções que você propôs, independente do dia. Olha, dia 23, aqui pode ter fevereiro, pode ter de março, pode ter de abril. Então, à medida que você for resolvendo os problemas, você vai inserindo outros na sua matriz. Aí daqui, ao final do ano, você já acompanha. O que era o maior problema para nós? O problema era o processo de trabalho. Aí, mas o que a gente fez? Nós já fizemos isso. Vamos agora avaliar as mudanças e as transformações que isso ocorreram. Então, o fato dele apresentar esse relatório aqui, a equipe tem condições de estar monitorando e acompanhando o desenvolvimento, né, das suas ações, das suas proposições de intervenção. Então, essa é a grande vantagem, na verdade, do AMAC. Né? Toda essa facilidade que a gente vê em relação ao acompanhamento, né, da autoavaliação, do processo de autorreflexão e propriamente do monitoramento da matriz de intervenção. Ele já vem com as datas, você pode imprimir, ele sai com todas as datas, com todos os indicadores, ok? Na verdade, são os relatórios. Através dos relatórios, você vai acompanhar, né, o que você tem, o que você já inseriu na matriz de intervenção, ok? Então, assim, você pode observar se não houve itens repetidos, se você já alcançou, qual era a próxima prioridade. Então, você vai monitorando. Ele é muito legal, porque ele expõe isso assim com clareza. E isso aqui, só a equipe e o gestor têm acesso. Ninguém mais tem acesso a isso. E não interessa para o Ministério da Saúde o que você pôs aqui.
No sentido de que ele não vai intervir isso na nota da certificação. Isso aqui é aquela reflexão que você faz. E aos poucos, buscando sanar todos esses problemas, a gente vai melhorando a qualidade do serviço. E o efeito disso são a resolutividade da equipe, é a satisfação do usuário, né? É o que a gente busca, na verdade, para o SUS. Bom, esse slide aqui é muito interessante, são os relatórios, tá? Esse aqui é um relatório das equipes, provavelmente é de um município, ok? Então, o que aconteceu? Ó, o ranking dos piores padrões na subdimensão. Isso aqui ele apresenta no relatório do gestor, quando o gestor tem várias equipes, o município tem várias equipes, ele dá a média de todas essas equipes para esse padrão. Olha só esse padrão aqui. A unidade básica de saúde, onde a equipe de saúde bucal atua, disponibiliza os medicamentos do componente atenção da assistência farmacêutica prescrito com maior frequência pelo cirurgião dentista. Olha, a média é 7. Quer dizer que, independente do tanto de equipes que esse município tinha, foi uma média baixa, considerada baixa. Está vendo que interessante? Então, isso aqui aponta para o gestor municipal que ele tem que investir mais nessa situação, nesse problema. Então, é um problema que todas as equipes queixaram, está aqui registrado pela média, né, como mais baixo dos padrões, né, a nota mais baixa dos padrões, média 7, e isso já direciona que o secretário de saúde tem que investir mais em medicamentos prescritos pelo cirurgião dentista. Então, ele dá para nós esse relatório, para o gestor, e ele dá isso para a equipe. Né? Ele aponta para você aonde é que estão os seus pontos de estrangulamento, quais são as suas fragilidades. E, ao mesmo tempo, ele mostra para você o seu potencial. Né? Aquilo que a equipe está desenvolvendo bem, aquilo que a equipe está fazendo bem, aqui, ó, média 10 e média 10. Então, são as potencialidades desse município aqui, da mesma forma a potencialidade dessas equipes. Né? E a fragilidade, ao mesmo tempo, está aqui. Ó, ok? Então, é interessante a gente fazer vamos dizer, uma city tour pelo sisteminha, para a gente entender, na verdade. Porque, às vezes, uma explicação não contempla todas as ferramentas, todas as possibilidades que o AMAC oferece. E, a partir do momento que você começa a navegar no sistema, tá? Com cuidado para você não validar, para você não submeter, porque se submete, aí você já fecha, já obstrui a possibilidade de qualquer entrada de dado. Né? Então, eu acho que vale a pena todo mundo sentar com sua senha, quem tem, o gestor, o técnico responsável, né? Aquele que tem a sua senha em casa mesmo, o técnico responsável pode fazer essa navegação. Né? Pode conhecer o programa, conhecer o sistema e ver o quão ele é fácil de manipular. É claro que quando a gente tem lá um AMAC que está fora em manutenção, então tem as limitações no momento. Mas eu sugiro vocês irem tentando até a liberação dos sistemas e poder fazer essa city tour. Eu quero lembrar também, né, que esse relatório, ó, ele disponibiliza tanto para a equipe de atenção básica, saúde da família e atenção básica em geral, equipes tradicionais, equipe de saúde bucal e equipes NASF. Ok? O mesmo relatório, porque geralmente as mesmas estrutura que a gente apresentou, né, de equipe, de instrumento, né? Aqui é um relatório das autoavaliações das equipes por município, tá? Esse exemplo é de um município lá do Rio Grande do Sul. Foi só para mostrar aqui o número de equipes que realizaram a autoavaliação, equipes do PIMAC que realizaram a autoavaliação. É a mesma coisa porque teve município onde suas equipes não fizeram adesão, mas, no entanto, elas fizeram a autoavaliação. Incrível, mas em Mato Grosso teve isso, tá? Embora elas não tivessem feito adesão, elas conseguiram participar do processo e fazer a autoavaliação. É interessante porque isso vai promovendo e fortalecendo as equipes a se organizarem, a se preocuparem com a sua qualidade de serviço, né? Aqui nós temos uma apresentaçãozinha do estado de Mato Grosso. Nós tivemos 512 equipes que fizeram avaliações, tá? Só que isso aqui era do mês de março, parece, né?
Uhum. Ah, sim, é o dado atual. Leonor está me lembrando aqui. É porque a gente já fez algumas atualizações e hoje a gente tem isso aqui. Esse aqui é de março. Nós tínhamos dos 141 municípios que realizaram a MAC, apenas 88 tinham feito a MAC, 62,4%. Então ainda é um número baixo, né, embora esse dado de março. A gente está contando que agora com essa fomentando sobre o PIMAC, discutindo mais, a gente possa melhorar os nossos índices de realização, né? Nós tínhamos, ainda em março, 705 equipes, tá? Dessas 705 equipes homologadas, apenas 416 haviam realizado a AMAC, tá? Isso dá um total de 59%, ok? E entre as nossas equipes homologadas, dessas 416 equipes que realizaram a MAC, apenas 219, 31%, preencheram a matriz de intervenção. Isso aqui é só para lembrar que a matriz de o AMAC, sem submeter a matriz de intervenção, perde 10% da pontuação final da certificação. Então, a gente estamos preocupados com esse valor, com as equipes que não submeteram ainda a matriz de intervenção. Se você fizer matriz de intervenção para apenas um, já está valendo como feito. Tá? Significa que a equipe já está buscando melhorar, buscando recursos, buscando estratégias para melhorar, para se adequar. Né? Então, isso é importante e tem que ser valorizado. E o Ministério da Saúde está valorizando isso nesse momento, nessa questão. Ok? Eu gostaria que não se esquecessem de submeter a matriz de intervenção. No ano passado, na nossa apresentação, antes do terceiro ciclo, quando a gente, na verdade, nós estávamos divulgando o terceiro ciclo, nós fizemos uma apresentação da situação dos nossos municípios em relação ao terceiro ciclo e observamos que naquele momento 50% só haviam feito autoavaliação. Acho que muita gente lembra disso porque 50% dos nossos municípios perderam dinheiro, poderiam ter recebido um recurso muito melhor, né, pelo segundo ciclo, em função de não ter realizado a autoavaliação. Então, assim, foi bastante assustador, porque naquela época a gente não tinha toda esse contato, né, para poder trabalhar e fazer essa divulgação a respeito do PIMAC. Mas esse ano a gente está envolvidos com isso e buscando fomentar a importância, né, de ser realizado cada um dos passos do processo da melhoria da qualidade. Tá? Então, qualquer dúvida a gente vai estar aqui. Nosso telefone está disponível. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco por telefone, se não, os escritórios têm um grupo para acesso mais rápido e também através do nosso e-mail. Nós temos uma primeira pergunta da Ângela. A Ângela, ela estava referindo sobre os autoavaliativos do PIMAC. Ela diz que instrumentos são esses e que podemos utilizar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Regina, atualmente da Coordenadoria de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde. Então, iniciar respondendo a pergunta que a Ângela nos fez, eu gostaria de reforçar a todos a importância da autoavaliação, obviamente, buscando aprimorar as desenvolvidas pela equipe de atenção, buscando melhorar a qualidade da atenção primária dessa equipe, do município. Mas também dentro de todo o processo do PIMAC, como já foi apresentado na nossa web aula do dia 16/5, o fato da equipe realizar a matriz de autoavaliação e a inserção da matriz de planejamento para intervenção, automaticamente o município já garante 10% da nota total da avaliação do PIMAC. Então, de 100%, 10% apenas com a realização da autoavaliação e da matriz
e da elaboração da matriz de planejamento de intervenção. Então, a gente reforça a importância da equipe preencher e estar com essa matriz em mãos no momento da chegada da equipe de avaliação externa. Mas respondendo à questão da Ângela, o instrumento é o próprio instrumento da AMAC, que é o que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É um instrumento em si, e que a Inês tratou, né, no início da nossa webconferência. Mas o município poderá escolher um instrumento de autoavaliação para utilizar o processo do PIMAC. Só lembrando que, caso a equipe opte por um instrumento próprio, por um outro instrumento, ele deverá estar com esse instrumento preenchido em mãos para apresentar no dia da chegada de avaliação externa ao município. Porque o Ministério da Saúde disponibiliza um sistema próprio para a MAC, mas caso o município opte por um outro instrumento diferente da MAC, ele tem que estar com esse instrumento em mãos e ele tem que ter uma matriz de planejamento a partir dos problemas que foram identificados no processo da autoavaliação. Então, acho que eu respondi para a Ângela. Ronilson. Então, voltando aqui na segunda pergunta do Cleiton, vai abrir a AMAC para preencher novamente? Então, Cleiton, como já respondemos, eu acabei de receber no WhatsApp da nossa apoiadora no Ministério da Saúde informando que a previsão é de que o sistema da MAC esteja disponível até o final desta semana. Então, a gente vai aguardando, vamos entrando para verificar se realmente ela já retornou. Mas há uma perspectiva entre final dessa semana e, no máximo, semana que vem. Esperamos que isso se concretize. Regina, temos aqui a pergunta da Ângela. Ela diz que ela está chegando na gestão agora. Então, a dúvida dela é se isso nós temos que fazer agora ou já está pronto, ou já foi feito. Então, Ângela, neste momento a gente não tem como saber, porque como o sistema está em manutenção, a gente não consegue nem verificar se o seu município já submeteram a autoavaliação no sistema da MAC. Entretanto, é importante que você converse com a sua equipe. A equipe do município de Cláudia, né, se não me engano, provavelmente, se eles realizaram, eles devem ter esses rascunhos em mãos e vão te informar se isso já foi feito ou não. Então, é interessante que você converse com essa equipe para saber se eles já realizaram a autoavaliação. E quando voltar, né, assim que o sistema voltar da MAC, a gente vai retirar as informações, né, extrair dele quais municípios já submeteram e vamos informar isso para vocês através dos nossos escritórios regionais. Ok, Regina. A outra pergunta é novamente do Cleiton. Pode-se refazer a autoavaliação do AMAC? Cleiton, você não pode corrigir uma autoavaliação que você fez. A partir do momento que você submeteu, não tem mais como fazer a correção. Agora, você pode submeter uma nova autoavaliação. Isso a equipe pode fazer. Mas corrigir a que já foi submetida, isso, por enquanto, o sistema ainda não permite. Ok, Regina. A outra pergunta... A Inês só está solicitando para reforçar que é importante que entre uma autoavaliação e outra, haja um tempo para que o município, para que a equipe possa executar as ações que foram lá priorizadas na matriz de intervenção. Ok. A outra pergunta é da Síglia. Com alterações de estrutura física e equipamentos, é possível outra autoavaliação? Síglia, sim, é importante. A autoavaliação recomenda-se que seja feita no intervalo mínimo, né, de 6 meses, a cada 6 meses no intervalo mínimo. Então, se já houve mudança dos padrões no município ou na equipe neste período, é possível sim que a equipe submeta uma nova autoavaliação até para acompanhar as melhorias que já aconteceram no período entre uma autoavaliação e outra.
Então, é importante nesse sentido vocês monitorarem a matriz de intervenção para verificar realmente o que já foi sanado dali, o que não foi sanado, o que precisa ser feito. Ok, a outra pergunta é Andréia. Quais são os padrões e como são definidos? Então, Andréia, eu sugiro que você busque no link esse manual que eu coloquei para você aí, que eu coloquei para vocês. Vocês podem copiar esse link, entrar e baixar o manual da MAC. Lá ele descreve exatamente, mas o padrão, ele vai de 0 a 10. O 0 significa isso. O 0 significa que está muito insatisfatório aquela ação que você está verificando. E o 10 está muito satisfatório. E entre o 0 e o 10 existe aí um intervalo onde você pode colocar conforme o grau de desenvolvimento, o grau de adequação daquela ação que está sendo analisada, que está sendo avaliada. E todos esses padrões, eles foram definidos a partir da Política Nacional de Atenção Básica. Então, a Política Nacional de Atenção Básica é a base para a construção desses padrões que estão aí na PIMAC. Ok, a outra pergunta é da Andressa. Ela diz que preenchemos a avaliação do NASP, porém não preenchemos a matriz de intervenção. Quando entramos novamente para fazer a autoavaliação, havia sumido. Precisamos preencher a autoavaliação novamente? Então, Andressa, como o sistema ainda está em manutenção, a gente não consegue verificar se está ok a autoavaliação do seu município. Mas a gente mantém a sugestão de que vocês tenham esses rascunhos dos instrumentos de autoavaliação em mãos, que vocês tenham a matriz de intervenção em mãos para ser apresentada para a equipe de avaliação externa que chegar no seu município. Então, eles vão pedir, eles vão podem argumentar que por conta de um problema inteiro, mas não aparece, mas que vocês estavam com aquele instrumento em mãos e com a matriz de intervenção. Ok, a outra pergunta é da Thaís. Ela pergunta, essa matriz tem como fazer todo mês? Como vai ser cobrado isso no dia da visita em agosto? Não, Thaís, essa matriz ela não tem que ser feita todo mês. Ela precisa ser monitorada periodicamente. Então, após a realização da autoavaliação dos instrumentos, sugere-se que sejam selecionados aqueles itens em que vocês a avaliação foi pior, né? Foi de muito insatisfatório, ali teve uma baixa pontuação. Selecione esses problemas e elabore a matriz de intervenção sobre esses problemas e faça um monitoramento, né, para a execução das ações que estão ali previstas para melhorar a qualidade daquelas ações que foram identificadas como de baixa qualidade ou insatisfatórias. No momento da chegada dos avaliadores externos, eles não verificarão o que está escrito nessa matriz de intervenção ou se as ações que foram colocadas ali foram executadas. Eles apenas solicitarão a matriz para verificar se ela foi feita ou não foi feita. Apenas isso. Eles não vão acompanhar os resultados dessa matriz, né? Se eles alcançaram ou não os resultados que foram ali colocados. Não é essa a intenção. Bom, a outra pergunta vem da Andréia. É importante a gestão realizar o preenchimento da autoavaliação que cabe a ela juntamente com os responsáveis das equipes? Não, Andréia. A gestão ela vai preencher, né, a sua equipe, o gestor municipal, ele pode estar até acompanhado de alguém que o assessore nesse processo. Mas ele deve ser preenchido separadamente da equipe, assim como a equipe deve preencher seu instrumento separadamente da gestão. Ok. Mais uma pergunta da Andressa. A autoavaliação manual do NASP é de 2013. Podemos preencher? Sim, Andressa, é esse instrumento que está disponível lá no Ministério da Saúde ou de
Então, ele não houve, ao diferente do instrumento das equipes de atenção básica, né, saúde da família e saúde bucal, que houve uma mudança em vários padrões, o do NASF permaneceu. Então, é esse mesmo que vocês devem utilizar. Ok, agora a gente tem uma pergunta de Barra do Garça. Qual é a sugestão do nível central quanto à falta de acesso dos escritórios regionais para a organização dos municípios e avaliação e monitoramento dos mesmos? Qual a sugestão do nível central quanto à falta de acesso aos escritórios para a orientação aos municípios ou avaliação e monitoramento dos mesmos? Bom, depois a gente pede para a pessoa de Barra do Garças que fez essa questão para nos explicar melhor quanto à falta de acesso dos escritórios para a orientação. Que tipo de falta de acesso você quer se referir? Mas aí a gente pode conversar melhor a respeito disso. Não compreendi essa questão. Mas nós temos o nosso grupo de WhatsApp apoiadores, qual poderemos conversar melhor sobre isso. Ok, uma pergunta da Thais agora. Na matriz de intervenção, devemos elencar aqueles que forem considerados os piores conceitos para preencher aquele quadro que abre das intervenções, certo? O que forem satisfatórios não necessariamente precisam ser preenchidos. Como é esse processo? Então, Thais, é isso mesmo. O ideal é que vocês escolham aqueles conceitos que foram pior avaliados, vocês estão apresentando que a equipe, o município apresenta maior dificuldade e que haja uma governabilidade da equipe para intervir sobre esses padrões. E aí, vocês planejem, né, na matriz de intervenção a respeito desses que foram piores avaliados. Agora, isso não impede de vocês trabalharem aqueles que já estão satisfatórios para vocês melhorarem. No nosso outro web surgiu essa questão e a gente colocou que sempre podemos melhorar. Então, se já estamos lá com uma nota 7 naquele padrão, vamos chegar a 10, né, se isso for possível. Então, cabe à equipe tomar essas decisões, mas a sugestão mesmo é que se inicie pelos padrões em que a equipe foi pior avaliada. A gente tem aqui da Mariana, ela pergunta, a avaliação externa irá cobrar o resultado da matriz? Não, como a gente disse, a avaliação externa não cobra o resultado da matriz. Ela apenas verifica se foi feita ou não foi feita essa matriz. Mas ela não cobra se ela foi executada ou se ela não foi executada, em que medida ela foi executada. Não, isso cabe à equipe. A equipe e a gestão municipal acompanhar, monitorar e executar. Isso não é cobrado pela equipe de avaliação externa. Tem uma anterior a essa, Ronilson, a web anterior é muito diferente dessa, não consegui assistir a anterior. A anterior, para atenção básica de Cocalinho, anterior a gente tratou do básico do PIMAC, o que é PIMAC, quais são todos os seus momentos, como é que ela funciona de uma forma ampla, de uma forma geral. E ela está disponível, vai estar disponível em breve no Teleeduca, você poderá assistir. Então, na anterior, a gente falou de uma forma muito geral de todos os itens que envolvem o PIMAC e nas demais, como na de hoje, a gente está detalhando um pouco melhor a autoavaliação. Assim como na próxima, que eu já vou fazer aqui o nosso comercial, que vai ser no dia 1º de junho, neste mesmo horário, a gente vai trabalhar os indicadores do PIMAC, que são os indicadores que estão no ESUS. E na última, a gente vai trabalhar como vocês podem se preparar para a chegada da equipe de avaliação externa. Então, na primeira, a gente falou de forma geral sobre tudo isso, e agora a gente está aprofundando um pouco mais essas questões. Mariana, sobre a autoavaliação do gestor, ele será entrevistado pela equipe de avaliadores? Será cobrado essa autoavaliação do gestor?
Ele não vai ser entrevistado pela equipe de avaliadores, mas ele vai ter que apresentar os rascunhos do instrumento de autoavaliação preenchido, né? Mas ele não vai ser entrevistado. É dentro do processo de autoavaliação, para ficar muito claro, né? Ele não vai ser perguntado as questões da autoavaliação para o gestor. Bom, Regina, a gente vai estar encerrando a nossa webconferência. Se vocês quiserem dar uma finalização sobre algum tema. Então, a gente quer convidá-los, né, reforçar o convite para no dia 1º e no dia 6 estejam todos presentes. No dia 1º, a participação de vocês vai ser muito importante, porque vamos tratar dos indicadores que, para quem assistiu a primeira web aula, os indicadores do PIMAC valem 30% da nota final do resultado do PIMAC. Então, é uma parte muito importante e, ao mesmo tempo, é uma parte que todo o estado de Mato Grosso está com imensa dificuldade por conta da implantação do ESUS, né? Todos nós sabemos das dificuldades de implantação do ESUS e esses indicadores são gerados a partir das informações que estão ali. Então, se não tem informação no ESUS do município, obviamente que esses indicadores serão prejudicados e o município, na sua avaliação final do PIMAC, será prejudicado. Então, vamos todos participar no dia 1º e depois no dia 6, onde a gente vai dar algumas dicas para vocês se prepararem para a chegada da equipe de avaliação externa. Então, contamos com a presença de todos.